Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Ciências da Natureza, certo? Nós vamos falar hoje sobre a organização do corpo humano. Tá? A organização do corpo humano. Então, pessoal, olha só. Quando analisamos o corpo humano, tá, podemos estudá-lo em diferentes níveis, desde o mais simples até o mais complexo, que é o corpo como um todo. De maneira simplificada, podemos organizar os níveis hierárquicos da seguinte forma: os átomos, moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Então, essa hierarquia a gente pode observar que ela vai desde o mais simples até o mais complexo, né, até formar um corpo todo, né, como um todo, que é o organismo. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre os átomos. O que são átomos, pessoal? Átomos são as unidades básicas da matéria, ou seja, toda a matéria ela é formada por átomos, né? Então os átomos, ele é o nome dado ao formador da matéria. O que é a matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa, certo? Então vamos lá. Moléculas, né? As moléculas, ele é um conjunto de átomos, os quais podem ser iguais ou diferentes, que se mantêm ligados, tá? E que recebem o nome de moléculas. Então, pessoal, olha só. Olha lá. Moléculas, um conjunto de átomos, os quais podem ser iguais ou diferentes, que se mantêm ligados, recebe o nome de moléculas. Tá? Um conjunto de átomos iguais ou diferentes, emitido por ligações covalentes. Tá? Então vamos lá, um exemplo de molécula, tá? É o oxigênio, o O2. Ele é um exemplo de molécula, é o ar que nós respiramos. Tá? Esse é um bom exemplo de moléculas, correto? Vamos lá. Agora, as organelas celulares, tá? Então, as organelas celulares são estruturas encontradas no citoplasma da célula, que atuam como pequenos órgãos. Essas organelas, elas são formadas pela união de diferentes moléculas, tá? Então, nós podemos falar que as organelas celulares são pequenos órgãos que realizam as atividades celulares essenciais para as células. Tá? Então, vamos voltar lá e vamos observar. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Tá? Vocês vão observar, olha só, que as organelas, tá? Olha lá. As organelas, elas fazem parte, né, são formadas pela união de diferentes moléculas. Então, podemos observar, né, que nós temos a membrana plasmática, temos o citoplasma, retículo endoplasmático, temos o núcleo, né? Então, tudo isso aqui, ó, ele se chama organelas, que são pequenos órgãos, né, que realizam as atividades celulares essenciais para as células. Então, cada estrutura dessa, olha só, cada órgão desse, tá, é um tipo de organela. Então, o conjunto de organelas é o que vai gerar, né, as atividades celulares essenciais para as células, certo? Então, vamos lá, vamos voltar. Aí depois das organelas celulares, de acordo com a hierarquia, nós temos as células. Né? As células, elas são as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Tá? São consideradas a menor parte viva de um organismo. As células, elas são unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos.
Então, pessoal, nós temos, né, células, tá? Que são as unidades estruturais e funcionais. Então, todo organismo, né, todo ser humano, ele tem células, tá? Continuando com a hierarquia, tá? Nós podemos observar aqui, ó, que os tecidos, olha lá, são formados pelo conjunto de várias células semelhantes e especializadas que atuam juntas para desempenhar uma mesma função, tá? Então, podemos citar aí, ó, um exemplo de tecido é o tecido muscular, tá? Olha só, os tecidos eles são formados pelo agrupamento de diferentes células, tá? Então nós temos o tecido epitelial, temos o tecido conjuntivo, temos o tecido muscular e temos o tecido nervoso, tá? Nós temos 4 tipos de tecidos: tecido muscular, o tecido epitelial, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso, certo? Então, vamos retornar novamente dizendo que os tecidos eles são formados pelo conjunto de várias células semelhantes e especializadas que atuam juntas para desempenhar uma mesma função, tá? Como exemplo de tecido, podemos citar o tecido muscular, o tecido conjuntivo, o tecido nervoso e o epitelial, tá? Então, os tecidos são formados pelo agrupamento de diferentes células, certo, pessoal? Então vamos voltar ao começo da aula, né, para fazermos uma recapitulada, né, sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante, tá? Então vamos lá. Quando analisamos o corpo humano, tá, podemos estudá-los em diferentes níveis, desde o mais simples até o mais complexo, que é o corpo como um todo. Então, de maneira simplificada, podemos organizar os níveis hierárquicos da seguinte forma, tá? Existe essa hierarquia, tá, pessoal? Tá? Então, o nosso corpo, né, o corpo humano, né, ele tem uma hierarquia, a organização dele, tá, tem que seguir esse nível hierárquico, certo? Então, vamos lá. Tá? Que níveis hierárquicos são esses? São os átomos, moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Tá? Tá? Os átomos, eles são as unidades básicas da matéria, ou seja, toda a matéria é formada por átomos, tá? Então, pessoal, olha só. Então, podemos dizer que os átomos é o nome dado ao formador da matéria, tá? Matéria quer dizer tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa, correto? Moléculas. Moléculas é um conjunto de átomos, os quais podem ser iguais ou diferentes, que se mantêm ligados e que recebe o nome de moléculas, certo? Então vamos lá. Organelas celulares são estruturas encontradas no citoplasma da célula que atuam como pequenos órgãos. Essas organelas são formadas pela união de diferentes moléculas. Então, um exemplo de organela celular é um citoplasma, é o núcleo, é o ribossomo, é o complexo de Golgi, né, que é o aparelho de Golgi, certo? E tem as células, que são as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. São consideradas a menor parte viva de um organismo, tá? Então as células, elas são unidades estruturais e funcionais que todos os seres vivos possuem, certo, pessoal? E temos os tecidos, que são formados pelo conjunto de várias células semelhantes e especializadas que atuam juntas para desempenhar uma mesma função, como por exemplo o tecido muscular,
que também temos outros tipos de tecidos, como o epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Certo, pessoal? Então, olha só, por hoje a gente fica por aqui, tá? E eu gostaria que vocês fizessem uma atividade falando de cada tecido desse, tá? Tecido muscular, tecido epitelial, tecido conjuntivo e o tecido muscular e o nervoso, certo? Então, gente, boa noite. A gente faz essa atividade, né, explicando cada tecido desse e podem mandar para mim, tá? Para o meu e-mail, tá? Muito obrigado. E qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Uma boa noite para vocês.